Olá, pessoal. Sou a professora Marta Cassar. Estamos no módulo Legislação, estudando o Manual Técnico Brinquedos e Brincadeiras de Creches, que foi especialmente criado para professores, educadores, aqueles que trabalham com as crianças de 0 a 3 anos de idade nas creches. E aí eles oferecem, então, uma série de atividades, oferecem sugestões até mesmo para os espaços, para a construção das creches e, inclusive, na última parte, eles oferecem, então, as formas de compras para brinquedos para as crianças, como é que tem que ser esses brinquedos, etc. Então, é um material muito amplo, né? Nós temos várias videoaulas sobre ele, mas todos vocês vão utilizar, assim que começarem a trabalhar com as crianças, vocês vão utilizar, porque vocês devem revisitar esse documento com bastante frequência para poder pegar sugestões, não precisa fazer exatamente como está aqui, mas serem muito criativos, trazerem novas ideias, em cima, é claro, das sugestões que são dadas aqui. Nós vimos que a criança é o centro de toda a nossa proposta de trabalho dentro da creche, da nossa proposta curricular dentro da creche. E nós estamos exatamente no terceiro módulo, trabalhando as crianças de 3 anos nesse módulo, nessa videoaula que nós vamos trabalhar, com aquele perfil delas. Vamos ver então o que o manual nos traz sobre esse terceiro módulo que vai nos falar a respeito de todo o nosso trabalho com essas crianças. Aos 3 anos, as crianças começam a ter consciência de quem são e aprendem a conviver em grupo, fazendo então negociações, dando explicações sobre as coisas que elas fazem, e elas já têm muitas experiências, elas já manipulam objetos, elas já constroem as coisas e falam o tempo todo sobre o que fazem e sobre o que pensam. Por quê? Porque elas já dominaram a linguagem nesta fase. Se tem uma criança que ainda não dominou a linguagem, lupa nessa criança, registro sobre essa criança, porque ela está então com a linguagem, a fala, a oralidade atrasada e precisa ser orientada. Então, e os seus pais têm que então tomar as providências, a escola também tem, ok? Então, é um perfil quase que de todas as crianças esse domínio então da fala, tá? E é uma fase de intenso desenvolvimento dessa linguagem e de grande interesse pelas brincadeiras imaginárias, momento em que as crianças conversam com elas próprias. É comum que ao brincar, por exemplo, ao fabricar uma bruxa gigante na área de construção, as crianças comparem o tamanho dos blocos, avaliem e construir uma bruxa com blocos. E elas falam: nossa, esse bloco é grande, não serve, esse é do mesmo tamanho. Daí elas conseguem já perceber essas noções matemáticas mesmo dentro das suas brincadeiras. Claro que elas não sabem que aquilo é matemática, mas são as construções matemáticas de tamanhos, de formas e etc. E a criança fala para ela mesma e é um importante guia para o seu pensamento de construção. Ela vai pensando: ei, esse não encaixa, esse cabe, esse é pequeno, esse é grande. Então, dessa forma, ela conversando com ela mesma, como muitas vezes nós adultos fazemos também, ela vai então criando esse conceito do mundo e internalizando conceitos importantes. Em razão do desenvolvimento rápido da linguagem, é importante não utilizar só a fala, como também a escrita e as imagens para ampliar as narrativas, tá? Além disso, o acesso diário aos livros que devem permanecer em áreas apropriadas para serem escolhidos e lidos pela criança, não é lido com as letras do alfabeto que nós conhecemos, com as palavras com as quais nós já temos contato porque fomos alfabetizados. Não, elas vão ler da forma delas, pelas figuras, elas vão contar uma história que muitas vezes é bem diferente da história real, mas elas vão ler os desenhos, entende? E as crianças devem ter oportunidade para aproveitar o gosto nessa fase que possuem também pela música. Então, fica claro aqui que nós temos que deixar na sala de convivência das crianças de 3 anos de idade ou um varal com os livrinhos devidamente acomodados ou uma prateleira com livrinhos para que ela manuseie, para que ela pegue, para que ela tenha essa facilidade de contato e não só ficar ali numa altura que ela não consiga pegar. Ela só vai olhar e nem vai criar interesse, tá? Então, fiquem atentos nesse quesito. Nessa fase, as crianças já dominam um bom repertório de canções infantis, elas dançam, elas acompanham a professora, o pai, a mãe ou os convidados que estão tocando um violão ali na creche, por exemplo. Portanto, é essencial aproveitar essa forma de expressão das crianças, diz o manual.
Também nessa fase, as crianças se interessam por pequenos animais, bichinhos, aves, borboletas, joaninhas, minhocas. Então, é importante esse passeio na área externa da escola, essa exposição das crianças ao sol, como nós já falamos anteriormente, para que elas vejam essas rotinas, porque essas rotinas, elas têm o quê? Uma sistemática. A abelhinha vai lá na flor, a borboleta também vai. Também tem a lagarta que está lá, que depois vai se transformar numa borboleta. Então, são aspectos da natureza que elas se interessam muito. E aí, para elas, já é o início do pensamento científico também, que diz lá um documento importante que nós temos, chamado Base Nacional Comum Curricular, tá? Esse interesse em propiciar conversações livres, criando momentos de atividades dirigidas para aprender, junto com as outras crianças e a professora, por meio de reflexão e investigação sistemática, vai ser importante nessa convivência com esses bichinhos, nessa observação desses bichinhos. Quando ele fala em investigação sistemática, é isso que eu disse a vocês. É aquele, por exemplo, aquela correntinha de formiguinhas indo para um determinado lugar, elas vão observar. Isso é muito interessante, nós já passamos por isso na nossa infância. Espero que tenhamos passado, né, todos? Meninos e meninas devem ter a mesma oportunidade para brincar com tudo, com carrinhos, com boneca, com construção. Dentro de uma unidade de educação infantil, não se divide, esses brinquedos são das meninas, esses são dos meninos. Não. Todos eles vão ter contato, vão brincar, vão se envolver na brincadeira, até porque hoje o nosso olhar para essa construção de brinquedos e construção da identidade não diz respeito à escolha dos brinquedos. Então vamos lá, vamos oferecer esses brinquedos da forma que estiverem e as crianças vão brincar assim que tenham interesse, sem discutir por gênero se esse é daquela criança porque é menina e esse é desse porque é menino, ok? Pessoas de outros grupos culturais com seus materiais, brincadeiras e brinquedos contribuem para ampliar as experiências lúdicas das crianças. Já falamos sobre isso, vamos reforçar. São todas as experiências que as crianças trazem consigo de casa, também os visitantes da creche, com culturas diferentes, né? Há algumas culturas de crianças que vieram da zona rural, outros que vieram de outras regiões do país, outros que vêm de culturas diferentes, de religiões diferentes, que trazem consigo a forma de praticar a sua vivência, a sua fé, e tudo aquilo se transforma no quê? Em material para a gente trabalhar e para as crianças viverem essa diversidade e esse respeito a essas questões culturais que existem dentro da escola, que são plurais. Possibilidades de brincadeiras para atender às características dessas crianças. Então, ele joga aqui para a gente, de uma forma bastante interessante, quais são essas possibilidades? Brincadeiras de faz de conta, na qual a criança se envolve como atividade principal, construção de mobiliário para a área de faz de conta, então, preparar aquele espaço, aquele mobiliário para o faz de conta. Por exemplo, preparar uma cabana e aquela cabana, então, é o palácio. Preparar um conjunto de almofadas, um tapete, e aquele é o tapete mágico. É aquela brincadeira do faz de conta que nós todos também brincamos. Ampliação da qualidade do brincar. Então, cada vez mais trazer para as crianças essa possibilidade de explorar cada vez mais a brincadeira, repetir a brincadeira e ir ampliando essa possibilidade. Dançar, pintar, desenhar, construir, outras formas de expressão lúdica. O que é expressão lúdica? Expressão do brincar mesmo. A ludicidade diz respeito à brincadeira. Brincar na areia e na água, como nós vimos anteriormente, brincar na água é um elemento importante para a criança perceber que ela se molha, depois ela vai se trocar, vamos secar. É permitido brincar com água, não é? Não brinque com água para não se sujar, não brinque com argila que vai se sujar. Tem que se sujar sim dentro da educação infantil e aquilo tudo faz parte de um aprendizado, ok? Construção da identidade da criança por meio do brincar, e aí ela vai se conhecendo, a gente vai inserindo ali as questões dos valores importantes por meio desse brincar, o que é correto, o que não é correto, o que é ético, o que não é ético, o que deixa triste, o que deixa feliz, etc. Valorização das diferenças das crianças, como nós dissemos, cada criança é única, então, dentro daquele grupo, dentro do coletivo, valorizar cada uma das suas experiências para que essas diferenças entre elas, relacionadas a tudo, principalmente a etnia, sejam sempre bem aceitas no grupo e como algo 100% normal como é.
desenvolvimento de projetos e o conhecimento do mundo físico, social e matemático, como nós vimos. Ficou claro agora você entender o que significa esse desenvolvimento matemático? São essas noções que a criança tem enquanto ela está brincando e tem questões matemáticas envolvidas, de tamanhos, de formas, de conjuntos, etc. Tá? Aí nós passamos para o módulo 4, que vai falar da organização do espaço físico, dos brinquedos e materiais para bebês e crianças pequenas. E aí eles reforçam que pensar no tipo de espaço e nos materiais necessários para as brincadeiras e interações é importante, mas também a gente tem que considerar a qualidade dos espaços para que as crianças possam dormir, aquela que eles se alimentam e aquela que elas vão ter a troca de fraldas, né? Porque eles são pequenos aí, bebês usam fraldas, e para que ela também explore objetos, por exemplo, os ambientes da cozinha com outras crianças e com a professora. Então, não só a sala de convivência que diz respeito só à brincadeira é importante enquanto espaço físico, mas esses outros espaços da creche. Lembrem que pelas diretrizes curriculares, esses documentos formais do currículo da educação infantil, as crianças são convidadas a ter a creche toda como um espaço delas, não é só a sala, elas não vão ficar confinadas só numa sala. Elas têm o espaço todo, os corredores, as salas de administração, o espaço externo, a cozinha com todos os cuidados, não? Tem o espaço ali que é reservado a cozinhar, etc., que essa parte é mais cuidadosa, a gente tem mais cuidado. Mas o espaço que elas vão se sentar, ajudar ali naquele conjunto de servir e de ter a sua autonomia cada vez mais trabalhada. Um ambiente educativo para crianças de creche deve respeitar a pedagogia das relações. Qual é? Aquela que ela vai ter o contato com as outras crianças, com a professora, com as educadoras que estão ali servindo, com as educadoras que estão trocando a criança, porque o cuidar e o educar são atos indissociáveis, né? Então, esses espaços devem respeitar essas relações de bebês com crianças pequenas que adquirem experiências ricas com o mundo de afetos, de relações positivas e desafiadoras, de fantasias e de encantamentos. Então, essa diversidade de relações sociais dentro da creche, esse espaço tem que favorecer para que as crianças tenham então essas ricas experiências. Contatos entre as crianças da mesma idade e também de idades diferentes, de crianças e de adultos, da creche toda com as famílias e também com os membros da sociedade, fazem parte desse mundo de relações. Ou seja, a criança não vai conviver exclusivamente com as crianças da sua idade. Ela vai ter, como ela tem livre acesso à creche, ela vai conviver com pessoas de muitas idades, das próprias idades, as crianças um pouco mais velhas, as crianças um pouco mais novas, e é aí que se estabelece aquela relação de aprender a conviver, aprender a ver o que o outro é capaz de fazer e entender que ele também é. Então, aí se caminha o desenvolvimento dentro da creche, riquíssimo. Aqui, como número 1, ele vai falar dos ambientes para os bebês, dizendo que o berçário é mais do que uma sala de atividades onde os bebês brincam. Em geral, esse berçário inclui uma sala com berços, que deve ser separada da sala principal, mas nem sempre é assim, né? Existe o espaço do berço e de convivência junto, na mesma sala. Com essa demanda de construir tantas creches em tempo recorde para poder acomodar todas as crianças, aí as construções cada vez são mais rápidas e aí nesse sentido os espaços também, quanto menor for o problema da construção, mais ágil fica. Então as salas são grandes, tem o espaço do berço e na mesma sala ainda tem o espaço de convivência com aquele piso emborrachado que as crianças podem engatinhar e todos os atrativos de uma sala importantes para desenvolver a curiosidade, a investigação, tá? Também deve ter uma área de troca e banho, que chamamos de fraldário, uma área para alimentação, que é o lactário ou papário, em muitas cidades também a gente usa esse termo, o setor que está com o cadeirão, os cadeirões, né, para que as crianças se alimentem, e o solário. O que é o solário? O solário é um ambiente anexo à sala de convivência, uma porta de saída para esse espaço que é devidamente blindado ali com mureta, etc., ou com cerca, e ali é o espaço que tem também um piso emborrachado que as crianças tomam sol, por isso que o nome é solário.
em solário ou solarium, né? E as crianças ali têm um período dentro da rotina da creche que elas ficam tomando o seu sol, brincando com os brinquedos ali existentes, mas ali tem um propósito, que as crianças se banhem de sol por força do desenvolvimento dos seus ossos e, é claro, a vitamina D que o sol exerce sobre nós esse desenvolvimento, tá? Em alguns casos, como eu disse, essas atividades são exercidas no único espaço, claro que com exceção do solário. Não dá para ter o solário junto da sala de convivência, né? Em outros, ela divide-se em 2 ou mais ambientes. A análise desse ambiente educativo, onde os bebês interagem e brincam, é apresentada em 5 segmentos. Vamos ver quais são esses 5 segmentos. Entrada e acolhimento, sala de atividades e sala de experiências, sala de sono, espaço para o banho, solário e jardim sensorial. Normalmente é assim que nós temos uma apresentação da creche, né? O que é esse jardim sensorial? Esse é um espaço dentro da creche, do brincar também, sempre envolvendo o brincar, no qual as crianças vão ser despertadas para várias sensações, principalmente com relação àquelas texturas diferenciadas, né? Duro, mole, liso, rugoso, áspero, liso. Então, tem várias sensações aí que elas vão sentir, também no tocante a cheiros, no tocante a tamanhos, no tocante a sons. Então, tem espaços sensoriais que são montadas dentro da creche, junto às paredes ou então varais, com muitos atrativos que provocam sons. Por exemplo, se eu bater um lápis numa caneta, não provoca um som? Lá também eles montam espaços sensoriais dentro das creches, por exemplo, com tampas de panela batendo, ou a criança vai bater com uma baqueta essa tampa de panela e vai fazer um som característico. Também elas vão assoprar, por exemplo, canos de PVC mais finos para ver que som provoca, ou outros sons relacionados à natureza, como o canto do pássaro, como as folhas que ao pisar fazem o seu barulho natural, né? Se elas estão secas, elas quebram. Então, tudo tem sentido com relação a a esse espaço sensorial que nós acabamos de citar. Depois ele vai nos falar dos ambientes para as crianças pequenas, de 1 ano a 3 anos. Vamos ver. Tem a entrada e o acolhimento, e aqui eu fui bem mais objetiva para falar para vocês. Nessas salas pequenas, as crianças pequenas de 1 a 3 anos, a proposta de acolhimento considera que a criança já está acostumada no convívio com essa instituição que é a creche. Muitas vezes, é claro que no início do ano, ou então no momento que a criança é matriculada, ela não está adaptada, ela não tem esse convívio. Mas no sentido de ela já ter, ela é recebida em um espaço que convida a participar da brincadeira imaginária junto com a sua mãe ou com o seu pai, com os irmãos, aqueles que vão levar. Então, essa recepção da criança na rotina, no dia a dia, sempre é alegre, de uma forma de brincadeira, por isso que tem que ter esse olhar brincalhão da professora, da educadora. O momento de entrada e saída da instituição, a transição entre a creche e o lar, deve receber atenção especial, valorizando os vínculos da família. Ou seja, quais são as transições? Nós já vimos também aquela da casa para a creche, que causa dor, porque eu vou deixar minha mãe, fiquei a noite toda com ela, ou fiquei até agora com ela e agora vou para um ambiente novo, quando é um aluno recentemente matriculado. Então, essas transições são muito importantes para que não fiquem assim, a criança não se sinta, eu uso uma expressão, né? Chegou em Saturno, não conhece ninguém, e aí, é claro, a resposta dela o tempo inteiro vai ser um choro sofrido, porque ela está num ambiente que ela não conhece. E aí, então, tem toda uma dinâmica chamada período de adaptação, que acontece dentro da creche, para a criança se acostumar aos adultos e às outras crianças, para essas outras crianças e esses adultos se acostumarem com essa nova criança, para a criança se acostumar com o espaço novo que ela está entrando, etc. Ok? Essas atividades curriculares para crianças pequenas incluem uma série de atividades: as físicas, as de leitura, as de imitação, as intelectuais, as de relações sociais, as atividades de construção e de criação de atividades de experimentação, como eu falei para vocês. O próprio pisar nas folhas secas é uma atitude de experimentação, de ouvir, de entender por que essas folhas quebram e as folhas que estão nas árvores não quebram,
Qual é o motivo? Tem questões aí relacionadas a descobertas, à investigação, tá? Em seguida, elas vão ter essa sala de atividades, vão ter muitos materiais para estarem trabalhando, porque são crianças de 1 até os 3 anos de idade. Os espaços de banho, de troca e de sono, dizem que as salas de atividades para essas crianças pequenas, as necessidades delas indicam que já tem esse controle do xixi e elas vão construindo a autonomia que é completamente diversa do berçário. Então, o berçário ele tinha o fraldário, onde a gente deita a criança, troca as fraldas, etc. As salas as áreas de banho para as crianças que já são maiores, elas são diferentes. Então, elas têm os vasinhos sanitários pequenos, algumas creches têm a separação entre um vasinho sanitário e outras têm todos os vasinhos, como se fosse um banheirão aberto com 5, 6, 8 vasinhos sanitários. E a criança vai aprendendo a ter autonomia com a ação do adulto, a chegar, a se sentar no vaso sanitário, fazer as suas necessidades, fazer a sua higiene, apertar a descarga, a higiene das mãos, ela vai adquirindo. Então, esse banheiro para a faixa etária de 1 a 3 anos é diferenciado. Quando é que ela tem o controle dos esfíncteres? Ela começa a ter esse controle 1 ano e 8 meses. Então, vocês entendem que a criança que acabou de completar 1 ano não vai entrar num processo de desfraude. Mas as mais velhas, de 1 ano e 8 meses em diante, até 2 anos e 3 meses, nós já estamos trabalhando com desfraude de todas as crianças. É um processo existente dentro da creche, tá? Também é importante colocar um espelho na frente da bancada da pia para que as crianças iniciem esse processo de higienização e conhecimento corporal, tá? Então, sempre no banheiro de crianças de 1 a 3 anos, é importante que tenha o espelho. Para nós, é importante que dirá para a criança que vai identificar aquela imagem com ela mesma, né? O banho, portanto, é um momento para brincar com a água, sem desperdício, a gente vai trabalhar muito isso, e aprender noções de higiene e cuidados corporais. Mais do que uma simples água no corpo, o banho passa a ser, então, algo educativo. É um trabalho educativo, um trabalho corporal. E também é um trabalho educativo porque ela vai entendendo quais são essas partes do corpo, por que é importante lavar e por que é importante também secar, obviamente, e vestir roupa novamente, e por que é que cada parte tem um nome específico. É a mão, é o pulso, é o cotovelo. Ela vai aprendendo a dar nome para as partes do corpo, tá? O parque infantil é outro espaço dentro da creche extremamente adorado por todas as crianças, né? Então, ele é instalado junto às salas de atividades, é um ganho para as crianças e para as professoras no cotidiano dessas instituições de educação infantil. Ele é planejado nos mesmos moldes do parque para os bebês. Propõe que o espaço externo seja um potencializador de imaginação, de encantamento, de experiências, de desafios e de exercício da sensorialidade, como eu já falei a vocês, né? Então, esse espaço tem que ter muitos brinquedos, os brinquedos, a gangorra vai se transformar num cavalo, o balançador vai se transformar num avião. Esse mundo imaginário que ela vai viver tem que ser oferecido. Esse projeto, o manual nos dá a dica que ele deve oferecer areia, diversidades de piso por questões da sensorialidade, áreas de sombra, áreas ensolaradas, cantos com plantas sensoriais, como temperos e aromáticas, plantas comestíveis também tem que ter ali. E aí todo um trabalho educativo, né? Espaço para que as crianças possam correr, brincar de bola, brincar de triciclo, brincar de roda, cantos para montar cabana ou uma corda estendida tipo um varal com lençóis pendurados, que aí seria um ótimo divisor que propicia divertidas brincadeiras de achar e esconder, né? E que as crianças gostam muito. Então vejam que esse espaço ele pode ir sendo criado, ele pode ir sendo modificado, sempre muito colorido. Por isso que quando vocês passam em frente a uma escola de educação infantil, vocês observam que existe todo esse atrativo lúdico para que a criança se sinta naquele espaço de felicidade, que não tem outro nome, que ela possa se desenvolver, tá? Aí ele dá umas sugestões, o manual de brinquedos para o espaço externo. Ele põe ali que a creche pode comprar triciclos sem pedal, com assento regulável, porque as crianças têm
tamanhos diferentes, carros para entrar e pendurar, baldes de vários tamanhos, pazinhas para poder brincar na areia, com plástico bem resistentes. Por quê? Porque se ela quebra também, ela vai oferecer perigo às crianças. Então, cada vez que vai comprar material, tem que ficar atento na qualidade do material. Nós vamos ver no futuro próximo, aqui mesmo nessas videoaulas desse manual. Canecas, peneiras, canos de PVC na cor branca, para que eles possam brincar, colocar, construir, tecidos para pendurar nesse varal que já está formado lá no espaço. Em seguida, o manual nos traz a questão do parque infantil como um espaço de aprendizagem, de experimentação, de socialização e construção da cultura lúdica. E em seguida vai falar da simplicidade e a originalidade, os materiais que as crianças de 4 a 6 anos vão utilizar. Então, na próxima videoaula, nós vamos falar sobre essa simplicidade e vamos chegar na simplicidade e originalidade desses materiais, ok? Estão gostando? Até já!